21 leprosos, judeus, muçulmanos 1. Em fevereiro de 1321, lê-se numa crônica do mosteiro de Santo Estéfano de Condom, caiu enorme quantidade de neve. Foram exterminados os leprosos. Antes que se chegasse ao meio do período da quaresma, tornou a cair muita neve. Depois veio uma grande chuva. Ao extermínio dos leprosos, o anônimo cronista dedica a mesma atenção distante e reservada a insólitos eventos meteorológicos. Outras crônicas do mesmo período falam dos acontecimentos com mais emoção. Os leprosos, diz uma, foram queimados em quase toda a França, porque tinham preparado veneno para matar toda a população. Uma outra, a crônica do mosteiro de Santa Catarina de Monte Rotomagi. Em todo o reino da França, os leprosos foram aprisionados e condenados pelo Papa. Muitos foram mandados para a fogueira. Os sobreviventes foram encerrados nas próprias casas. Alguns confessaram ter conspirado para matar todos os sãos, tanto nobres quanto não nobres, e para ter o domínio sobre o mundo inteiro. Ut delerentum nissanos Christianos, tam nobiles quam ignobilis, et ut haberent dominium mundi. A narração do dominicano Bernard é ainda mais ampla. Os leprosos, doentes no corpo e na alma, haviam espalhado pós envenenados nas fontes, nos poços e nos rios, para transmitir a lepra aos sãos e fazê-los adoecer ou morrer. Parece incrível, diz Guy, mas aspiravam ao domínio das cidades e dos campos. Já haviam dividido o poder e os cargos de condes e barões. Depois de caírem prisioneiros, muitos confessaram ter participado de reuniões secretas ou capítulos que, com o objetivo de preparar o complô, seus chefes promoveram durante 2 anos seguidos. Mas Deus teve piedade de seu povo. Em muitas cidades e aldeias, os culpados foram descobertos e queimados. Em outros lugares, a população horrorizada, sem esperar um julgamento regular, cerrou com travas as casas dos leprosos e pôs fogo a elas e aos moradores. Em seguida, porém, decidiu-se proceder de maneira menos precipitada. A partir daquele momento, os leprosos sobreviventes que fossem considerados inocentes ficariam prudentemente reclusos, em lugares nos quais deveriam permanecer em caráter perpétuo, até a consumação final. Para que não pudessem mais causar danos nem reproduzir-se, os homens foram rigidamente separados das mulheres. Tanto o massacre quanto a reclusão dos leprosos foram autorizados por Filipe V, o Longo, rei da França, num édito exarado em Poitiers, no dia 21 de junho de 1321. Uma vez que os leprosos, não apenas na França, mas em todos os reinos da cristandade, haviam tentado matar as pessoas sãs envenenando águas, fontes e poços, Filipe fizera encarcerar e queimar os réus confessos. Contudo, alguns permaneciam sem punição. E eis que surgem as medidas tomadas contra eles. Todos os leprosos sobreviventes que haviam confessado o crime deveriam ser queimados. Os que não quisessem confessar deveriam ser torturados. E quando tivessem confessado a verdade, seriam queimados. As mulheres leprosas que haviam confessado o crime, espontaneamente ou sob tortura, deveriam ser levadas à fogueira, a menos que estivessem grávidas. Nesse caso, tinham de ficar segregadas e, após o parto, ser conduzidas ao fogo. Os leprosos que, não obstante tudo isso,
recusassem confessar a participação no crime, deveriam ser segregados nos locais de origem. Os homens tinham de ser rigorosamente separados das mulheres. A mesma sorte caberia aos filhos que viessem a nascer. Os menores de 14 anos deveriam ser segregados, sempre se mantendo separados os meninos das meninas. Os maiores de 14 anos que confessassem o crime seriam queimados. Além disso, já que os leprosos haviam cometido crime de lesa majestade e se conduzido contra o Estado, todos os seus bens seriam confiscados até nova ordem. Aos frades, às freiras e a todos os que pudessem tirar benefícios daqueles bens, se deveria dar o necessário para viver. Todos os procedimentos judiciários contra os leprosos eram arrogados à coroa. Essas determinações foram em parte modificadas por 2 éditos pouco posteriores, publicados respectivamente nos dias 16 e 18 de agosto do mesmo ano. No primeiro, ante os protestos de prelados, barões, nobres e comunidades que reivindicavam o direito de administrar os bens dos leprosos submetidos à custódia, Filipe V ordenou a suspensão do confisco. No segundo, reconheceu a bispos e juízes de tribunais inferiores a faculdade de julgar os leprosos, deixando não prejulgada a questão, sobre a qual se registravam pareceres diferentes, da presença ou da ausência de crime de lesa majestade. Essa renúncia às prerrogativas da coroa era motivada explicitamente pela necessidade de punir os culpados o mais rápido possível. Portanto, continuavam os processos e a segregação dos leprosos. 1 ano depois, Carlos o Belo, sucessor de Filipe V, confirmou que os leprosos deveriam ficar reclusos, renfermés. Pela primeira vez na história da Europa, estabelecia-se um programa de reclusão tão maciço. Nos séculos seguintes, aos leprosos se seguiriam outras personagens, loucos, pobres, criminosos, judeus. Mas os leprosos abriram o caminho. Até então, apesar do medo de contágio que inspirava complexos rituais de separação, de leproso a movendo, os leprosos viviam em instituições de tipo hospitalar, quase sempre administradas por religiosos, bastante abertas para o exterior, nas quais se entrava voluntariamente. Na França, a partir daquele momento, passaram a ser segregados em caráter perpétuo em lugares fechados. 2. A ocasião para essa mudança dramática se oferecera, como vimos, pela providencial descoberta da conjuração. Mas sobre esta outras crônicas, apresenta-me uma versão diferente. Um cronista anônimo que escrevia naqueles anos, sua narrativa termina em 1328, repetiu a versão habitual, cuja origem afirmou ignorar, da tentativa de envenenamento das fontes e dos poços levada a cabo pelos leprosos. Acrescentou novos detalhes acerca da divisão de poderes que eles haviam projetado. Um deveria tornar-se rei da França, outro rei da Inglaterra, e outro ainda conde de Blois. Mas introduziu um elemento novo. Dizia-se, escreveu, que nesse crime os judeus seriam cúmplices dos leprosos, consentans au meseux. Por isso, muitos deles foram queimados junto com os leprosos. O populacho fazia justiça pelas próprias mãos, sem chamar nem prebostê nem bailio. Trancava as pessoas nas casas, junto com o gado e seus trastes, e ateava fogo. Aqui, judeus e leprosos
são apresentados como igualmente responsáveis pela conspiração. Mas trata-se de uma voz quase isolada. 8. Um grupo de cronistas apresenta a terceira versão dos fatos, mais complexa que aquelas mencionadas até agora. São os anônimos continuadores das crônicas de Guillaume de Nangis e Girard de Frachet, de Giovanni da Saint-Vittore, do autor da crônica, de Saint-Denis, de Jean d'Outremeuse, do autor da Genealogia Comitum Flandriae. Exceto o último, todos remetem explicitamente a uma confissão entregue a Philippe Cumon por Jean l'Archevêque, senhor de Parthenay. Nela, um dos chefes dos leprosos declarara ter sido corrompido com dinheiro por um judeu, o qual lhe entregara veneno para ser espalhado nas fontes e nos poços. Os ingredientes eram sangue humano, urina, 3 ervas indefinidas, hóstia consagrada, tudo desidratado, reduzido a pó e colocado em saquinhos providos de pesos, para fazê-los ir mais facilmente ao fundo. Mais dinheiro fora prometido para envolver outros leprosos na combinação. Mas sobre sua natureza, as versões divergiam. A mais difundida e confiável, Verior, era, segundo a crônica a qual nos estamos referindo, a que atribuía a responsabilidade ao rei de Granada. Este, incapaz de vencer os cristãos pela força, decidira desfazer-se deles por meio da astúcia. Dirigira-se então aos judeus, oferecendo-lhes enorme quantidade de dinheiro para que engendrassem um projeto criminoso capaz de destruir a cristandade. Os judeus haviam aceitado, mas declararam não poder agir diretamente por serem demasiado suspeitos. Melhor confiar a execução aos leprosos, que por frequentarem sempre os cristãos, teriam condições de envenenar as águas sem dificuldade. Então, os judeus reuniram alguns dos chefes dos leprosos e, com a ajuda do diabo, os induziram a abjurar a fé e a triturar nas poções pestíferas a hóstia consagrada. Depois, os chefes dos leprosos convocaram 4 concílios, dos quais participaram representantes de todos os leprosários, exceto 2 da Inglaterra, por instigação dos judeus, que por sua vez eram inspirados pelo diabo. Dirigiram este discurso aos leprosos reunidos. Os cristãos vos tratam como se fosseis gente vil e abjeta. Seria preciso matar a todos ou contagiá-los com a lepra. Se todos fossem iguais, uniformes, nenhum desprezaria outro. Tal projeto criminoso fora acolhido com grande entusiasmo e transmitido aos judeus das várias províncias, junto com a promessa de reinos, principados e condadores que se tornariam disponíveis após a morte ou o contágio dos sãos. Os judeus, diz Jean d'Outremeuse, haviam reservado para si as terras de certos príncipes. Os leprosos, diz o continuador da crônica de Guillaume de Nangis, já se atribuíam títulos que acreditavam estar ao alcance da mão. Queimado em Tours por volta do final de junho, designava-se abade do Mosteiro Maior. Mas a conjuração fora descoberta, os leprosos culpados, queimados, os outros presos segundo as prescrições do Édito Real. Em várias partes da França, sobretudo na Aquitânia, os judeus foram mandados indiscriminadamente para a fogueira. Em Chinon, nas proximidades de Tours, cavara-se uma grande fossa, onde foram lançados e queimados 160 judeus, homens e mulheres. Muitos, diz o cronista, atiravam-se na fossa cantando, como se fossem a um casamento.
Algumas viúvas jogavam ao fogo os próprios filhos, para impedir que fossem batizados e levados embora por nobres que assistiam à cena. Próximo de Vitry-le-François, 40 judeus que haviam sido encarcerados decidiram degolar-se uns aos outros para não cair nas mãos dos cristãos. O último sobrevivente, um jovem, tentou fugir com um embrulho que continha o dinheiro. Tirado dos mortos, mas quebrou uma perna, foi preso e acabou também por ser morto. Em Paris, os judeus culpados foram queimados e outros exilados para sempre. Os mais ricos tiveram de entregar ao fisco as próprias riquezas, num montante de 150.000 livres beldés. Em Flandres, os leprosos, e talvez também os judeus, foram primeiro encarcerados e depois libertados, para desprazer de muitos, anota o cronista. 13. Portanto, 3 versões. Os leprosos, instigados pelos judeus, por sua vez induzidos pelo rei muçulmano de Granada, ou então os leprosos e os judeus, ou ainda os leprosos sozinhos. Por que essa discordância entre as crônicas? Para responder à questão, é necessário rever a cronologia e a geografia da descoberta do complô. Todo o caso surgirá com uma luz mais clara. As primeiras notícias sobre o envenenamento das águas, logo seguidas de acusações, prisões e fogueiras, começaram no Périgord, na Quinta-feira Santa. 16 de abril, de 321. 12. Rapidamente espalharam-se por toda a Aquitânia. No ano anterior, haviam pululado pela região os chamados pastorzinhos, provenientes de Paris, bandos de jovens com cerca de 15 anos, descalços e mal vestidos, que caminhavam empunhando a bandeira dos cruzados. Diziam pretender embarcar para a Terra Santa. Não tinham nem chefes, nem armas, nem dinheiro. Muita gente os acolhia amigavelmente e, por amor a Deus, lhes aplacava a fome. Tendo chegado a Aquitânia para ganhar o favor popular, afirma Bernard Guy, os pastorzinhos trataram de tentar batizar à força os judeus. Destes, os que se recusavam eram roubados ou mortos. As autoridades se preocuparam. Em Carcassonne, por exemplo, intervieram em defesa dos judeus, que seriam servos do rei. Porém, muita gente, Giovanni da Saint-Victor quem escreve, aprovava as violências dos pastorzinhos, dizendo que não era bom opor-se aos fiéis em nome dos infiéis. Depois de Carcassonne, provavelmente por volta de 1320, de qualquer forma, antes de fevereiro de 1321, os cônsules da Senescalia haviam enviado um protesto ao rei. Abusos e excessos de vários gêneros perturbavam a vida das cidades a eles sujeitas. Os funcionários reais, violando as prerrogativas dos tribunais locais, obrigavam as partes em causa a viajar até Paris, com grave dano e despesas, para o andamento dos processos. Além disso, coagiam os comerciantes a pagar pesadas multas, acusando-os injustamente de agiotagem. Os judeus, não contentes por praticar empréstimos usurários, prostituíam e estupravam as mulheres daqueles cristãos pobres que não estivessem em condições de pagar os penhores. Vilipendiavam a hóstia consagrada, recebida da mão dos leprosos e de outros cristãos. Cometiam todo tipo de monstruosidade, como manifestação de desprezo por Deus e pela fé. Os cônsules solicitavam a expulsão dos judeus do reino, a fim de que os fiéis cristãos
não fossem punidos por tais pecados nefandos. Além disso, denunciavam os propósitos execráveis dos leprosos que se preparavam para espalhar a doença de que eram vítimas com venenos, poções pestíferas e sortilégios. Para impedir a difusão do contágio, os cônsules sugeriam ao rei segregar os leprosos em construções especiais, separando os homens das mulheres. Declaravam-se prontos a prover a manutenção dos reclusos, administrando as rendas, as esmolas e as heranças pias a estes destinadas no presente e no futuro. Desse modo, concluíam, os leprosos finalmente deixariam de multiplicar-se, livrar-se definitivamente do monopólio do crédito exercido pelos judeus, administrar as polpudas rendas de que dispunham os leprosários. No protesto enviado ao rei, explicitavam-se com clareza brutal os objetivos dos cônsules de Carcassonne. Alguns meses antes, aqueles mesmos cônsules haviam procurado defender as comunidades judaicas dos saques e massacres executados pelos bandos de pastorzinhos. Provavelmente, não se tratara de um gesto humanitário desinteressado. Por trás da lista de lamentações transmitidas ao rei da França, é possível perceber a lúcida determinação de um segmento mercantil agressivo, desejoso de eliminar uma concorrência, a dos judeus, considerada então insuportável. Pode ser que os projetos de centralização administrativa, aliás, destinados ao fracasso, que Filipe tentava pôr em prática justamente naqueles meses, contribuíssem para intensificar essas tensões. A tentativa do governo central de enfraquecer as identidades locais alimentava, na periferia, as hostilidades contra os grupos menos protegidos. O apoio da população da Aquitânia a eventuais medidas antijudaicas era provável. Jazzy fez referência à simpatia com que fora acolhida a multidão desordenada e matuta dos pastorzinhos. 6. A terrível carestia de 1315 e 8 de certo exasperara a hostilidade contra os judeus que emprestavam dinheiro. Em outras regiões, as tensões provocadas em todos os níveis sociais pela afirmação de uma economia monetária também tendiam, já havia tempos, a extravasar sob a forma de ódio antijudaico. 8. Em várias partes da Europa, os judeus eram acusados de envenenar os poços, de praticar homicídios rituais, de profanar a hóstia consagrada. Essa última acusação é recorrente, como vimos, no protesto feito pelos cônsules de Carcassonne e das cidades circunstantes. Todavia, nesse caso, eram associados, como cúmplices dos judeus, os leprosos, apresentados logo a seguir com as vestes de envenenadores. Trata-se de uma associação plena de implicações simbólicas, as quais, portanto, não podem ser reduzidas ao desejo declarado das autoridades de apropriar-se das heranças pias deixadas aos leprosos. A conexão entre judeus e leprosos é antiga. Desde o primeiro século depois de Cristo, o historiador judeu Flávio Joséfo polemizava em seu texto apologético contra Pione com o egípcio Manetão, o qual sustentara que entre os antepassados dos judeus já havia também um grupo de leprosos expulsos do Egito. Na narração perdida do assim chamado Manetão, aparentemente intrincada e contraditória, sem dúvida, haviam confluído tradições antijudaicas, talvez de proveniência egípcia. No período medieval,
a difusão do Contra Apione pôs em circulação no Ocidente essa lenda injuriosa, junto a outras também refutadas por Joséfo: a adoração do asno, o homicídio ritual, destinadas a tornar-se parte mais ou menos durável da propaganda antijudaica. Enfim, com certeza, foi considerável a influência que essa tradição exerceu sobre a cultura erudita. Para as pessoas comuns, no entanto, muito mais importante era a tendência convergente que fizera dos judeus e leprosos, entre o século XIII e o XIV, dois grupos relegados às margens da sociedade. O Concílio Lateranense de 1215 prescrevera aos judeus usar sobre as roupas um círculo, geralmente em tons de amarelo, vermelho ou verde. Também os leprosos deviam usar roupas especiais, uma capa cinzenta ou, mais raro, preta, um boné e um capuz escarlates, por vezes a matraca, cliquete de madeira. Tais sinais de reconhecimento estendiam-se aos cagotes, ou leprosos brancos, na Bretanha, identificados com os judeus, que no senso comum só se distinguiam dos sãos pela falta dos lobos das orelhas e pelo hálito fedorento. O Concílio de Nogaret, 1290, decretou que levassem um distintivo vermelho no peito ou nas costas. A imposição de signos distintivos para que judeus e leprosos fossem imediatamente identificáveis, decidida pelo Concílio de Marciac, de 330, mostra até que ponto o estigma comum da infâmia atingia a ambos os grupos. Defende-te da amizade de um louco, de um judeu ou de um leproso. Lia-se numa inscrição na portada do cemitério parisiense dos Santos Inocentes. Estigma costurado nas roupas exprimia um estranhamento profundo, sobretudo físico. Os leprosos são fétidos, os judeus fedem. Os leprosos difundem o contágio, os judeus contaminam as comidas. Mas a repulsão que ambos inspiravam e os mantinha à distância inseria-se numa atitude mais complexa e contraditória. A tendência à marginalização atingia justamente esses grupos, pois sua condição era ambígua, limítrofe. 25. Os leprosos são objeto de horror porque a doença, entendida como símbolo carnal de pecado, desfigura-lhe os traços, quase dissolvendo sua aparência humana. Mas o amor a eles demonstrado por São Francisco de Assis ou por Luís Nonevo é apresentado como testemunho sublime de santidade. 16. Os judeus são o povo deicida, ao qual, porém, Deus decidiu revelar-se. Seu livro sagrado está indissoluvelmente ligado ao dos cristãos. Tudo isso colocava leprosos e judeus numa zona situada ao mesmo tempo no interior e no exterior da sociedade cristã. Mas, entre o final do século XIII e o princípio do século XIV, a marginalidade transformou-se em segregação. Em toda a Europa surgiam pouco a pouco os guetos. No começo, eram desejados pelas próprias comunidades judaicas para defender-se das incursões hostis. Em 1321, como impressionante paralelismo, também os leprosos foram postos em reclusão. 6. A posteriori, a associação de leprosos e judeus na imagem do complô parece quase inevitável. Contudo, tal vínculo tardou a cristalizar-se. É verdade que no protesto dos cônsules da Senescalia de Carcassone, os leprosos eram acusados, junto com outros cristãos não bem especificados, de dar as hóstias aos judeus, para que estes as profanassem.
mas de uma participação dos judeus nos projetos dos leprosos destinados a difundir seu mal com venenos e sortilégios, não se fazia referência. É um silêncio ainda mais surpreendente, porque, cerca de 1,5 século antes, a acusação de envenenar as águas fora lançada várias vezes, numa lenta marcha de Oriente para Ocidente, justamente contra os judeus. E 8. A própria data da descoberta da conspiração, a Semana Santa, período tradicional de massacres judaicos, parecia convidar a incriminar os judeus como autores da trama. Mas, ao contrário, a cólera da população, a repressão das autoridades dirigiram-se para outro lado. Em 16 de abril de 1321, Quinta-feira Santa, o prefeito de Périgueux mandou reunir num único lugar, separando homens de mulheres, os doentes alojados nos leprosários das redondezas. As primeiras informações sobre o envenenamento de poços e fontes, disseminadas por quem, não o sabemos, evidentemente já circulavam. Os leprosos foram interrogados e, sem dúvida, torturados. Os processos se concluíram com uma fogueira geral, 27 de abril. Representantes da cidade de Périgueux partiram de Tours no dia 3 de maio para informar ao rei o que ocorrera. Mas, desde o dia da Páscoa, também em Isle-sur-Tarn, começara uma investigação sobre os envenenadores. Os interrogatórios eram conduzidos por um grupo de cidadãos de Toulouse, Montauban e Albi. Leprosos e cagouts dos leprosários de Isle-sur-Tarn, Castelnau de Montmirail, Gaillac, Montauban e outros lugares foram acusados de espalhar veneno e sortilégios, fachilas, interrogados e torturados. Nesse caso, desconhecemos a conclusão dos processos. Entretanto, graças ao registro de Caen, sabemos que entre maio e junho, os leprosos das dioceses de Toulouse, Albi, Rodez, Cahors, Agen, Périgueux e Limoges, bem como de várias outras regiões da França, foram todos mandados para a fogueira, exceção feita a umas poucas mulheres grávidas e crianças incapazes de fazer o mal. Declaração certamente estereotipada e enfática, mas talvez não muito distante da verdade, a julgar por um caso como o de Uzerche, na diocese de Limoges. Ali, os processos iniciados em 13 de maio terminaram em 16 de junho com a morte de 44 pessoas, entre homens e mulheres, 3/4 dos leprosos do lugar. As mães, escreve o cronista, arrancavam os recém-nascidos dos berços e os levavam consigo ao fogo, protegendo-os das chamas com o corpo. De Trechegos de Carcassonne, a notícia do iminente complô dos leprosos se difundira. Por toda a parte, os culpados eram descobertos e punidos. Suas confissões alimentavam a perseguição. A notícia queimava como uma mecha, dominando a França até chegar a Auray. Mas não eram apenas as autoridades seculares que se moviam. Jacques Fournier, bispo de Pamiers, mais tarde Papa Benedito XII, confia a Marc Rivel, seu representante, a missão de investigar os venenos e os pós maléficos, super potionibus sive factilis, espalhados pelos leprosos de língua occitânica. Languedoc, Pamiers fica muito perto do epicentro da iniciativa, Carcassonne, de onde os cônsules da Senescalia haviam lançado o alarme a propósito dos venenis et potionibus pestiferis et sortileges como os quais os leprosos se preparavam para difundir o malefício. Em Pamiers, no dia 4 de junho,
comparece como acusado perante Rivel o clérigo Guillaume Agassa, responsável, comendator, pelo vizinho leprosário de Lestang. O processo contra Agassa, que chegou até nós integralmente, dá uma ideia do que foram as centenas de processos, perdidos ou ainda não encontrados, promovidos em toda a França contra os leprosos naquele verão de 1321.38. Agassa logo se mostra arrependido, declara querer contribuir para que os culpados sejam punidos. Começa a confessar. No ano anterior, em 25 de novembro de 1320, 2 leprosos, Guillaume Normand e Fertin Espanhol, entraram em acordo com ele para ir a Toulouse conseguir os venenos. De volta a Lestang, declararam-lhe ter posto os venenos nos poços, fontes e cursos d'água de Pamiers para difundir a lepra ou a morte. Em outros lugares, disseram a ele, os leprosos haviam feito o mesmo. Passada uma semana, o processo recomeça. Dessa vez, as confissões são muito mais detalhadas. Espontaneamente, e não por ter sido ameaçado de tortura. São palavras do tabelião. Agassa conta que no ano anterior se apresentara a ele um jovem desconhecido com uma carta do responsável, por outro leprosário, o da porta Arnaud Bernard de Toulouse. Convidava-o a ir a Toulouse no domingo seguinte, para discutir coisas que lhe trariam vantagens e honras. Na data estabelecida, encontraram-se cerca de 40 pessoas, entre leprosos e responsáveis pelos leprosários de Toulouse e arredores. Todos haviam recebido cartas semelhantes à que fora entregue a Agassa. A pessoa que convocara a reunião, Agassa ignorava seu nome, dissera: vejam como os cristãos com saúde desprezam a nós, doentes, como nos mantemos apartados, riem de nós, nos odeiam, nos maldizem. Os chefes dos leprosários de toda a cristandade, prosseguira, deveriam induzir os doentes a administrar venenos, encantos e pós maléficos aos cristãos sadios, de modo a matá-los todos ou transmitir-lhes a lepra. Assim, os doentes e seus chefes teriam o governo e a administração, quem sabe até a propriedade das terras dos sãos. Para obter tudo isso, deveriam aceitar o rei de Granada como protetor e defensor, papel que esse rei se empenhara em assumir, depois de um encontro com alguns dos chefes dos leprosos. Terminado o discurso, com o auxílio de alguns médicos, foram preparados os venenos que seriam colocados nas águas dos poços, das fontes e dos rios de toda a cristandade. Todos os presentes ao encontro receberam uma sacola de couro ou de pano, contendo o veneno a ser distribuído na própria região. Por 2 dias consecutivos, domingo e segunda-feira, discutiram. No final, todos se declararam de acordo e juraram levar a cabo a missão que lhes fora confiada. Depois, o grupo se dissolvera. A essa altura, Agassa, que no primeiro interrogatório negara ter posto diretamente o veneno, indica os lugares em que jogara os pós. Descreve minuciosamente o modo pelo qual amarrara o pequeno saco às pedras para que a água não o levasse embora. Dá o nome de outros cúmplices que também haviam participado do encontro. Alguns dias depois, é reconduzido perante os juízes. Entre eles está Jacques Fournier, bispo de Pamiers. Com sua presença em vestes de inquisidor, o processo deixa de ser, como até então, um processo criminal comum. Agassa declara ter feito a primeira confissão.
logo depois de haver sido submetido à tortura. Nas atas precedentes não há nenhuma indicação do gênero. E tê-la repetido sem ser torturado confirma a veracidade de tudo o que dissera até aquele momento. Depois, durante mais um interrogatório, repete a descrição do encontro de Toulouse, acrescentando muitos detalhes novos. Voltara-lhe à mente o nome, Jourdain, de quem o convocara. Ao discurso que este teria pronunciado, comparece, junto ao rei de Granada, também o sultão da Babilônia. Além disso, as promessas se tinham tornado precisas. Todo chefe de leprosário se tornaria senhor da localidade correspondente. Em troca, os soberanos sarracenos haviam imposto uma condição que não fora mencionada na confissão precedente e que, por si só, justificava a transferência da causa para um tribunal inquisitorial. Os chefes dos leprosários deveriam abjurar a fé em Cristo e sua lei e receber um pó contido numa panela em que havia hóstia consagrada misturada com serpentes, sapos, lagartixas, lagartos verdes, morcegos, excremento humano e outras coisas, preparada em Bordeaux por ordem do rei de Granada e do sultão da Babilônia. Se alguém se recusasse a renegar a fé em Cristo, seria decapitado por um homem alto e moreno, com uma couraça e um elmo na cabeça, armado de cimitarra, que assistia à reunião. Jourdain dissera que no próximo encontro compareceriam, além dos chefes de todos os leprosários da cristandade, também o rei de Granada e o sultão da Babilônia. Na presença desses soberanos, todos teriam de cuspir na hóstia e na cruz e pisá-las. Tal era o compromisso assumido pelo chefe do leprosário de Bordeaux, que mantinha os contatos com os sarracenos para obter o apoio destes. Alguns dos sarracenos presentes ao encontro se comprometeram a transmitir tudo aos respectivos soberanos. Jourdain havia dito que o rei de Granada e o sultão da Babilônia visavam apoderar-se de todos os domínios dos cristãos, quando estes tivessem sido mortos ou contagiados pela lepra. Com minúcias, Agassa descreve o veneno, a panela que o continha, a maneira como fora espalhado nas fontes e nos poços, as localidades em que o jogara. Dessa vez, sustenta ter agido sozinho. Isenta de culpa Guillaume Normand e Fertin Espanhol, citados no primeiro interrogatório, dizendo tê-los acusado falsamente. Do mesmo modo, absolve o chefe do leprosário de Savardun, já queimado, e o dos leprosários de Unzent e de Pujols, mencionados entre os participantes do convênio de Toulouse, declarando-os inocentes. Sobre si mesmo declara, respondendo a uma pergunta dos juízes, ter abjurado a fé em Cristo e sua lei pensando que não valiam nada. Permanece 3 meses nessa situação. Em 20 de maio, perante o bispo Fournier e alguns frades dominicanos, Agassa confirma ter dito a verdade. Declara-se arrependido dos crimes praticados e disposto a aceitar as penitências que lhe serão impostas. Como seria óbvio num processo inquisitorial, abjura apenas os crimes cometidos contra a fé, a apostasia, o ultraje à hóstia e à cruz, toda a heresia e blasfêmia. Não se menciona mais o envenenamento das águas. 1 ano depois, em 8 de julho de 1322, é condenado à prisão perpétua entre paredes estreitas, in muro stricto in vinculis seu compedibus, junto com um grupo
de homens e mulheres que seguiam as doutrinas heréticas dos beguinos. Nesse processo, é claro que a tortura e as ameaças tiveram peso decisivo. Agassa foi submetido à tortura antes mesmo do início dos interrogatórios, 35. Mas os primeiros resultados são decepcionantes. Agassa denuncia uma dupla de cúmplices, traça as linhas gerais do complô, mas não demonstra grande imaginação. Depois, evidentemente sob a pressão dos juízes, emergem pouco a pouco novos detalhes. A Assembleia dos Leprosos, as promessas do rei de Granada e do sultão da Babilônia. Por fim, com o terceiro interrogatório, o quadro se completa. Agassa admite ter abjurado a fé, pisado a cruz, profanado a hóstia consagrada sob o olhar ameaçador do mouro armado de cimitarra. Para convencê-lo a fazer tais confissões, os juízes provavelmente se comprometeram a salvar-lhe a vida. Por isso, antes do final do processo, Agassa nega o que admitira de início, quando envolvera pessoas inocentes ou pelo menos a memória destas. Já morrera na fogueira. No curso do processo, muda-se a versão de Agassa para que coincida aos poucos com a dos juízes, preexistente. Se a confrontarmos com as versões postas em circulação pelas crônicas contemporâneas, veremos que ela é um compromisso entre a mais simples, que atribuía a conspiração apenas aos leprosos, e a mais complexa, segundo a qual os leprosos haviam sido instigados pelos judeus, por sua vez induzidos pelo rei de Granada. Nas confissões de Agassa, encontramos este último acompanhado pelo sultão da Babilônia. Encontramos os leprosos, naturalmente. Faltam, uma vez mais, os judeus. Em nível prático, a presença ou a ausência dos judeus nas várias versões do Blógio d'Agior complô era decisiva. À semelhança dos leprosos, os judeus podiam ser apontados pela população como culpados, processados e mandados para a fogueira, ou, então, massacrados sem processo. Os reis sarracenos, distantes e inalcançáveis, eram elemento secundário, operando só num plano simbólico. A esse respeito, pode-se notar que entre os juízes que em 8 de julho de 1322 pronunciaram a sentença contra Agassa, estava também o inquisidor Bernard Gui. É verossímil que nessa ocasião ele tenha lido os autos do processo. Não sabemos se, naquele momento, Gui já teria redigido a narração do complô de 1321, com a qual terminam, numa parte da tradição manuscrita, suas flores cronicaram. Em todo o caso, nem àquela altura, nem depois, ele sentiu necessidade de incluir uma referência aos reis sarracenos mencionados por Agassa, embora reproduzisse as confissões em alguns pontos essenciais. As reuniões secretas, durante 2 anos, dos chefes leprosos, a divisão antecipada do domínio sobre cidades e campos, o envenenamento das águas. Da mesma forma que Agassa, Bernard Gui não fazia referência à participação dos judeus, de 69. Também no feroz édito real promulgado em Pontrenche, 21 de junho em Poitiers, só os leprosos eram apontados como responsáveis pela trama. À primeira vista, isso é surpreendente, uma vez que desde 11 de junho explodiram tumultos em Tours, seguidos de prisões, contra os judeus considerados cúmplices dos leprosos envenenadores. Não longe de Tours, em Chinon, talvez nos mesmos dias,
teve lugar o massacre recordado pelas crônicas, atingindo 160 judeus enviados à fogueira e depois sepultados numa fossa comum. As autoridades, com métodos presumivelmente análogos aos utilizados no caso de Agaça, tiveram pressa em arrancar as provas da culpa dos judeus. Como foi dito, essa culpa teria sido revelada pela confissão de um dos chefes dos leprosos, encarcerado e processado nos domínios de Jean l'Archevêque, senhor de Parthenay. Este enviou o documento, devidamente lacrado, ao rei, o qual se encontrava nas proximidades, em Poitiers. Ali, em 14 de junho, ocorreu uma assembleia de representantes de cidades da França centro-meridional para discutir um vasto programa de reformas administrativas. A reunião teria durado 9 dias. Em 19 de junho, informa uma crônica parisiense, a responsabilidade dos judeus foi comunicada ao rei. 39. Se essa notícia é exata, porque o rei, no édito emanado 2 dias depois, acusou só os leprosos. A explicação para esse silêncio deve ser procurada, com grande margem de acerto, num evento ocorrido imediatamente antes. Em 14 ou 15 de junho, as comunidades judaicas do Reino da França haviam sido condenadas a pagar, pelos crimes de usura cometidos, uma multa exorbitante, 150 mil livres tournois, a serem rateados segundo as disponibilidades financeiras de cada uma. 40. Perante a explosão, devidamente orquestrada do alto, da cólera popular, os representantes das comunidades trataram de evitar o pior, cedendo às exigências de dinheiro feitas por Filipe V, 41. Trata-se de uma reconstrução conjectural, pois dessa negociação não existem, como é óbvio, provas documentais diretas. Mas há um vestígio indireto. 10. Trata-se de uma longa carta que Philippe de Valois, conde de Anjou, mais tarde rei da França, com o nome de Filipe VI, fez chegar às mãos do Papa, João 22. Depois de ser lida pelos cardeais reunidos num consistório em Avignon, cidade que então fazia parte dos domínios feudais dos Anjou, o Papa inseriu-a numa carta pontifícia que exortava os cristãos à cruzada. Foi assim que a missiva chegou até nós. Eis o que Philippe de Valois escrevera, na sexta-feira depois da festa de São João Batista, isto é, 26 de junho. Ocorrera nos condados de Anjou e Touraine um eclipse do Sol. 3. Durante o dia, por 4 horas, o Sol aparecera inflamado e vermelho como sangue. Durante a noite, a Lua fora vista coberta de manchas e negra como um sacó de crina. Essas ocorrências pontuais estava implícita no texto a remissão ao Apocalipse 12:3, fizeram pensar que o fim do mundo estava próximo. Houve terremotos. Bolas de fogo haviam caído do céu, incendiando os tetos de palha das casas. Um dragão terrível aparecera no ar, matando muita gente com seu bafo pestilento. No dia seguinte, as pessoas começaram a atacar os judeus por causa das maldades cometidas contra os cristãos. Durante buscas na casa de um judeu chamado Bananias, encontrou-se num quarto isolado, dentro de um escrínio, no qual ele guardava dinheiro e segredos, uma pele de bode escrita dos 2 lados em caracteres hebraicos, lacrada. O cordão do sigilo era de seda púrpura. O sigilo, de ouro puríssimo, com peso de 19 florins florentinos, era um crucifixo esculpido com grande arte, representando um judeu ou sarraceno monstruoso sobre uma escada apoiada à cruz, no ato de cagar sobre a doce,
face do Salvador. Isso chamara a atenção sobre a escrita. 2 judeus convertidos haviam traduzido o conteúdo. Nesse ponto, Bananias, junto com outros 6 correligionários capazes de ler bem o hebraico, foram presos e submetidos a torturas. A interpretação que deram para o texto era mais ou menos a mesma. Satisuf itienterunum et idem dicebant, vel quasi similia loquebantur. 3 teólogos cristãos traduziram-no para o latim, com toda a diligência possível. Dessa tradução, Filipe de Anjou apresentava o texto integral. Era uma carta dirigida ao glorioso e potentíssimo Amitzedish, rei de 31 domínios, Jericó, Jerusalém, Hebrom, etc. A Zabim, sultão de Azor, a sua magnificência, Jodab de Abdon e Semeren, e a seus vice-reis e assessores. A todos eles, Bananias, com todo o povo de Israel, declarava sujeição e obediência, prosternando-se várias vezes, desde o ano 694 da criação do mundo. Sua Majestade, o Rei de Jerusalém, dignara-se, servindo-se de seu intermediário, o vice-rei de Granada, a firmar um pacto perpétuo com o povo judeu, enviando-lhe uma mensagem. Nesta, dizia-se que Enoque e Elias haviam aparecido aos sarracenos no Monte Tabor, para ensinar-lhes a lei hebraica. Numa fossa do Vale do Sinai, fora encontrada a arca perdida do Velho Testamento, a seguir conduzida com grande júbilo por infantes e cavaleiros. A cidade de Ai, dentro da arca, foram descobertos o maná enviado por Deus no deserto, ainda íntegro, junto aos bastões de Moisés e Arão, e as tábuas da lei esculpidas com o próprio dedo de Deus. Diante desse milagre, todos os sarracenos declararam querer a circuncisão, convertendo-se à fé do Deus hebraico. A estes seriam restituídas Jerusalém, Jericó e Eiai, sede da arca. Em troca, porém, os judeus deveriam entregar aos sarracenos o reino da França e a ilustre cidade de Paris. Tendo o vice-rei de Granada conhecido tal exigência, continuava Bananias: nós, judeus, concebemos um estratagema muito astuto. Nos poços, nas fontes, nas cisternas e nos rios, derramar pós confeccionados com ervas amargas e sangue de répteis venenosos, para exterminar os cristãos, fazendo-nos ajudar nessa empreitada pelos leprosos, que havíamos corrompido com ingentes somas de dinheiro. Mas os pobres infelizes leprosos comportaram-se ingenuamente, se simplices habuerunt. Primeiro, acusaram a nós, judeus. Depois, enganados por outros cristãos, confessaram tudo. Exultamos com a matança dos leprosos e o envenenamento dos cristãos, saudáveis, pois as divisões conduzem à destruição dos reinos. Quanto ao martírio que sofremos pelas acusações dos leprosos, nós o suportamos com paciência por amor a Deus, que nos pagará 100 vezes no futuro. De certo teríamos sido exterminados caso nossas grandes riquezas não tivessem tornado os cristãos tão ávidos em pedir-nos um resgate, como sabeis pelo vice-rei de Granada. Et procul-dubio credimus de populate fuisse, nisi grandis noster, thesaurus corda, aurum in avaritia obdurasset. Unde aurum et argentum nostrum et vestrum nos redemit, prot valetis scire ista omnia per predictum sub regem vestrum de Granada. Agora, mandem-nos ouro e prata,
Os venenos não atingiram plenamente o efeito desejado, mas esperamos fazer melhor de outra vez, passado certo tempo. Assim, podereis superar o mar, chegando ao porto de Granada, estender seus domínios às terras dos cristãos e apossar-se do trono de Paris. E teremos a posse da terra dos antepassados que nos foi prometida por Deus, e viveremos todos juntos sob uma única lei e um único Deus. Não existirão mais dores, nem haverá mais opressão eterna. Segundo as palavras de Salomão e de Davi, para os cristãos, tornar-se-á verdadeira a profecia de Oséias. O coração deles está dividido, e por isso perecerão. Oséias 10. Bananias concluía advertindo que o documento seria confiado, para fazê-lo chegar ao Oriente a Sadoc, grande sacerdote dos judeus, e Leão, especialista da lei, que pessoalmente poderia explicá-lo melhor. Tio. Segundo o calendário hebraico, corria o ano de 581. A data inserida na carta de Bananias, o ano 694 da criação do mundo, devia-se a um descuido, ou se tratava de um erro deliberado introduzido pelos judeus envolvidos à força na elaboração da carta, com o objetivo de indicar aos correligionários a falsidade do documento. Nunca saberemos. Filipe de Anjou entregou ao Papa a carta de Bananias e comunicou a intenção, não materializada, de partir para a cruzada. A Elei a todos que o seguissem João 22 concedeu a absolvição de rito. Naquele momento, por causa do avanço muçulmano que ameaçava Chipre e a Armênia, desaparecera a indiferença que o Papa antes havia demonstrado pela cruzada. 6. Daí, possivelmente, a decisão não só de avalizar, mas também de difundir um documento que provava como os muçulmanos, com a cumplicidade dos judeus, visavam até mesmo ao trono da França. Em relação às comunidades judaicas, João 22 manifestara benevolência, inclusive em passado recente, intervindo a favor delas contra os bandos de pastorzinhos. Mas a prova da cumplicidade dos judeus com os leprosos, transmitida por Philippe de Valois, talvez lhe tenha parecido irrefutável. É impossível determinar quanto pesou nisso tudo a gratidão que o Papa devia a Filipe, o qual conduzira um ano antes, na Itália, uma desastrada expedição contra os gibelinos. 7. O certo é que em 1322, após uma mudança brusca, e até aqui não explicada, João 22 expulsou os judeus de seus domínios. E tu há proveniência de uma falsificação tão complexa e elaborada como a carta de Bananias nos é desconhecida. Trata-se de um documento que espelha preocupações muito diferentes daquelas decifráveis nas confissões extorquidas a Agassa no processo iniciado em Pamiers, cerca de um mês antes. O prolongamento em retrocesso da cadeia, evocada a fim de explicar o complô leprosos judeus vice-rei de Granada-Rei, de Jerusalém, etc., servia para chamar a atenção sobre os intermediários mais próximos. A culpa dos leprosos era considerada um fato consumado, que foi superado pela sequência dos eventos. Procurava-se alimentar outra onda de perseguições contra os judeus, dirigindo-se ao Papa para encobrir as hesitações do rei. Essas hesitações eram censuradas de modo indireto pela referência de Bananias, ou melhor, de que me escrevia em seu nome, a avidez dos cristãos
que preferiram cobrar um resgate dos judeus a exterminá-los. Sim, provavelmente remonta ao mesmo período a fabricação de outras provas da participação dos judeus no complô. 2 cartas em pergaminho, escritas por uma única mão e guarnecidas com um sigilo, ambas em francês, seguidas de um apêndice em latim. 39. A primeira, do rei de Granada, é dirigida a Sansão, filho de Hélias, judeu. A segunda, do rei de Tunis, a meus irmãos e a seus filhos. O rei de Granada declarava ter recebido a notícia de que Sansão pagara os leprosos com o dinheiro que lhe fora entregue. Recomendava pagá-los bem, visto que pelo menos 115 deles haviam jurado fazer o que deviam. Impunha que pegassem os venenos já enviados e os depositassem nas cisternas, nos poços e nas fontes. Se os pós não fossem suficientes, mandaria mais. Prometemos entregar-lhes a terra prometida, escrevia, e sobre isso serão informados. Expedia mais uma coisa, que lançarão na água de que bebe e de que se serve o rei. Não deviam pensar nas despesas, insistia, com todos os que se haviam comprometido a executar a tarefa. Mas era preciso levá-la logo a cabo. A carta devia ser mostrada ao judeu Arão. O rei de Granada concluía recomendando que permanecessem, unidos na operação. O rei de Tunis era mais expedito. Tratai de fazer bem o negócio que conheceis, pois vos darei ouro e prata suficientes para os gastos. Se quiserdes entregar-me os filhos, cuidarei deles como se fossem carne de minha carne. Como sabeis, o acordo entre nós, os judeus e os doentes, teve lugar há pouco tempo, no dia da Páscoa. Procurai envenenar no menor prazo possível os cristãos, sem pensar nas despesas. Como sabeis, o sacro juramento foi presenciado por 75 pessoas, entre judeus e doentes. Saudamos a vós e a seus irmãos, pois somos irmãos pela mesma lei. Cumprimentamos pequenos e grandes. As 2 cartas eram acompanhadas, como foi dito, por uma declaração em latim, datada de Mâcon, 2 de julho de 1321, em que o médico Pierre de Orat jurava, na presença do baile local, François de Avenneris, do juiz Pierre Majorel e de vários clérigos e tabeliães, ter traduzido fielmente os textos do árabe para o francês. Seguiam-se as assinaturas dos tabeliães acompanhadas do carimbo cartorial, que garantiam a autenticidade do ato. O original autenticado dessa dupla falsificação não se encontra em Mâcon, mas sim em Paris. Em meados do século XVII, era conservado no Trésor de Charles. Hoje, figura entre os tesouros dos archives nacionais. 50. É muito provável que Paris fosse sua destinação originária. O ameaçador convite do rei de Granada ao judeu Sansão para que despejasse uma substância não bem definida na água, de que bebe e de que se serve o rei, devia chegar necessariamente às mãos deste último. Em resumo, de vários lados pressionava-se Philippe Conde para que tomasse posição, denunciando publicamente a participação dos judeus no complô. 3. Essa denúncia chegou à final. Philippe Conde enviou aos provedores e bailios uma carta em que declarava enfaticamente ter feito capturar todos os judeus de nosso reino por causa dos crimes horrendos que cometeram, de modo especial sua participação e cumplicidade nos encontros e conspirações realizadas nos últimos tempos pelos leprosos,
para pôr venenos mortais nos poços, fontes e outros lugares, a fim de matar o povo e os súditos de nosso reino. Com tal objetivo, os judeus haviam providenciado os referidos venenos, distribuindo também grandes somas em dinheiro. Portanto, era preciso interrogá-los sem demora, tanto aos homens quanto às mulheres, para descobrir os responsáveis pelo malefício e puni-los conforme a lei. Só os suspeitos que fossem mais perigosos e os que tivessem sido denunciados por outros judeus ou leprosos deviam ser submetidos à tortura. Quem se declarasse inocente seria preservado. Por outro lado, deviam ser requisitados todos os bens que os judeus mantinham escondidos, evitando deixar-se enganar como o foram os precedentes reis da França. Os condenados à morte seriam abordados por 4 cidadãos de bem, bourgeois prud'hommes, que procurariam por todos os meios possíveis recuperar os bens citados. A carta estava datada de Paris, 26 de julho. Em 6 de agosto foi transmitida ao provedor de Carcassonne, aquele que, junto com os colegas das cidades vizinhas, acendera, com a mensagem enviada ao rei meses antes, a centelha destinada a fazer andar a conspiração. Assim, fechava-se o círculo. Outras cópias da carta regia foram expedidas, entre outros, aos provedores do Poitou e de Limoges, ao de Toulouse, aos baillios da Normandia, de Amiens, de Orléans, de Tours e de Mâcon, e ao preboste de Paris. 14. Portanto, a soma de 150.000 livres tournois que Filipe V extorquira aos judeus em meados de junho, como preço de seu silêncio, servira para evitar a perseguição apenas por poucas semanas. No máximo, servira a que se inserisse na carta, regia o pedido às autoridades para não praticar a tortura de forma indiscriminada. Um escárnio trágico destinado a repetir-se muitas vezes, também em nossos tempos. Os processos, seguidos de fogueira, contra os judeus réus, confessos de cumplicidade com os leprosos, prosseguiram, paralelamente, a cobrança da enorme multa, depois reduzida para 100.000 livres por outros 2 anos, na primavera ou no verão de 1323. Antes de 27 de agosto, o sucessor de Filipe V, Carlos IV, expulsou os judeus do reino da França. Segregação dos leprosos e expulsão dos judeus era o que haviam pedido os provedores de Carcassonne e das cidades circunstantes na mensagem enviada a Filipe Ventre, o final de 1320 e o princípio de 1321. Pouco mais de 2 anos depois, ambos os resultados tinham sido alcançados graças à intervenção do rei, do Papa, de Philippe de Valois, futuro rei da França, de Jacques Fournier, futuro pontífice, de Jean l'Archevêque, senhor de Parthenay, de inquisidores, juízes, tabeliães, autoridades políticas locais e, naturalmente, das multidões anônimas que massacravam leprosos e judeus sem esperar, como escrevia o cronista, nem preboste, nem bailio. Cada um fizera a própria parte, quem fabricara as provas falsas do complô e quem as difundira, quem incitara e quem fora assolado, quem julgara, quem fora torturado, quem matara, quer segundo os rituais previstos pela lei, quer não. Perante a congruência entre o ponto de partida e o de chegada dessa rapidíssima série de eventos, parece inevitável concluir que não um, mas 2 complôs se verificaram na França entre a primavera e o verão de 1321.
A onda de violências contra os leprosos, desencadeada pela primeira conspiração, espalhou-se pelo sul e pelo sudoeste, como uma ramificação para leste, na zona de Lausanne. Crintus. A outra agitação, pouco posterior, suscitada pelo complô contra os judeus, atingiu sobretudo o norte e o nordeste pelo 54 em algumas localidades. Entretanto, é provável que a perseguição tenha atingido de modo indiscriminado tanto uns quanto outros. O falar de complô não se pretende simplificar indevidamente um enredo causal complexo. Pode até ter acontecido que as primeiras acusações tenham nascido de forma espontânea, vindo de baixo. Mas, por um lado, a rapidez com que a repressão se difundiu, numa época em que as notícias viajavam a pé, no dorso de mulas, no máxima, cavalo, e por outro, a ramificação geográfica do presumível epicentro de Carcassonne, TXF, mapa 1, página 59, revelam a intervenção de ações deliberadas e coordenadas, visando orientar em direção predeterminada uma série de tensões que já estavam em curso. 56 complô significa isso e nada mais. Supor a existência de uma única central coordenadora, composta de uma ou mais pessoas, seria sem dúvida absurdo. De qualquer modo, tal hipótese é desmentida pelo emergir tardio e contrastado da acusação contra os judeus. Igualmente absurdo seria supor que todos os atores da encenação, excluídas as vítimas, agissem de má-fé. Na realidade, nesse contexto, a má-fé acaba por ser irrelevante, além de inverificável. O uso da tortura nos processos para arrancar uma versão já preparada, ou a produção de falsificações com escopos mais ou menos piedosos, são, então como hoje, operações que é possível realizar também com perfeita boa-fé, tendo a convicção de certificar uma verdade sobre a qual, desgraçadamente, faltam as provas. Aqueles que ordenaram, solicitaram ou fabricaram as provas da presumível conjuração, dos saquinhos cheios de ervas venenosas, as confissões falsas e cartas apócrifas, podiam também estar convencidos da culpa de leprosos e judeus. Que se tratava da maior parte da população, parece mais que provável. Quanto às autoridades, o rei da França, o Papa, etc., não saberemos nunca até que ponto acreditavam na inocência daqueles que perseguiam. Mas sua intervenção foi decisiva. Seria uma mistificação descrever toda a montagem como alma obscura convulsão na mentalidade coletiva, que atingiu todos os estratos da sociedade. Sob a aparente unanimidade dos comportamentos, pode-se entrever um campo de forças de intensidades diversas, ora convergentes, ora conflitantes. 716. Pelo menos num caso, além dos confins do Reino da França, além dos Pirineus, sabemos que a acusação lançada contra os supostos envenenadores encontrou imediata resistência. Em 29 de julho, em Rivorelos, não longe de Teruel, foi descoberto um homem que jogava pós venenosos nas fontes, submetido a torturas para conhecer a verdade. Esse homem chamava-se Diego Pérez. De início confessou ter recebido pós e ervas venenosas de um bretão. Depois, corrigindo as declarações precedentes, acusou 2 ricos judeus, Simuel Fatos e Yaakov Alfaiti, moradores da vizinha aldeia de Serrion. O juiz e os alcaides de Teruel logo mandaram prendê-los, suscitando a reação do bailio, que, menos de um mês depois,
enviou ao rei de Aragão relatório sobre todo o caso. Suspeitando da falta de fundamentos para a acusação contra Pérez, o bailio pedira que lhe entregassem fatos e alfaiti, baseado num direito que reservava a ele ou ao rei procedimentos contra os judeus. O conselho da cidade se opusera. Simuel Fatos fora torturado várias vezes, mas nada confessara. Não se sabe o que teria acontecido a Alfaiti. Já que Pérez continuava a repetir a mesma versão, mandaram-lhe um homem vestido de padre, que fingira confessá-lo. Pérez caíra na armadilha e admitira que o judeu era inocente. Se continuava a acusá-lo, era só por medo dos grandes tormentos que sofrera, e porque, em troca, lhe haviam garantido a fuga. Inutilmente, o bailio tentara reaver Fatos. No conselho, havia gente com muita vontade de matar o judeu, embora não houvesse confissões nem provas contra ele. Os juízes tinham condenado Diego Pérez à morte. Já Simuel Fatos fora entregue à multidão que o havia massacrado, cortado em pedaços e queimado. Apesar de tudo, repetia o bailio, o judeu fora morto injustamente. 17. As autoridades e os juízes que pressionam para que a acusação recaia sobre aqueles que já são candidatos a bode expiatório. O acusado que cede aterrorizado pela tortura. A multidão enfurecida contra os supostos culpados. Tudo isso parece previsível, quase óbvio, embora documentado, nesse caso, com incomum riqueza de detalhes, graças às divergências entre os poderes públicos de Teruel. Por contraste, a resistência oposta pelo bailio faz ressaltar a disponibilidade geral de acolher imediatamente os rumores sobre a conspiração dos envenenadores. Na França, como vimos, as coisas aconteciam da mesma maneira. A versão das autoridades pôde difundir-se e afirmar-se porque todos os estratos da população estavam prontos a aceitar ou até a antecipar a culpa de leprosos e judeus. Acusações semelhantes não eram novas. Podemos encontrá-las formuladas em crônicas desde o século precedente. Vicente de Beauvais atribuía a Cruzada das Crianças de 1212 a um plano diabólico do Velho da Montanha, chefe da misteriosa seita dos assassinos, o qual prometera a liberdade a 2 clérigos presos se estes conduzissem até ele todos os rapazes da França. Segundo a crônica de Saint-Denis, a Cruzada dos Pastorzinhos de 1251 era fruto de um pacto entre o sultão da Babilônia e um húngaro professor de artes mágicas. Este, após se comprometer a levar ao sultão, por meio de encantamentos, todos os jovens da França, pelo preço de 4 bisantes de ouro por cabeça, dirigira-se a Picardie, onde fizeram sacrifício ao diabo, jogando um pó pelos ares. Todos os pastorzinhos o haviam seguido, deixando os animais pelos campos. De posse de outro dos chefes da mesma cruzada, acrescentava Mateus Paris, foram encontrados pós venenosos e cartas do sultão escritas em árabe e em caldeu, as quais prometiam enormes somas de dinheiro caso a empresa tivesse êxito. 60. Talvez alguém tivesse interpretado do mesmo modo a Cruzada dos Pastorzinhos de 1320. Certamente, no ano seguinte, o mesmo esquema ressurge não apenas nas crônicas, mas nas cartas falsificadas e nas confissões extraídas sob tortura a leprosos e judeus. Em todas essas narrativas,
entrevê-se o temor suscitado pelo mundo desconhecido e ameaçador que existia além dos limites da cristandade. Todo evento inquietante ou incompreensível era atribuído às maquinações dos infiéis. Na origem, há quase sempre um soberano ou chefe muçulmano, eventualmente inspirado pelo demônio. O Velho da Montanha, Vicente de Beauvais, o Sultão da Babilônia, Ibn Paris, Crônica de Saint-Denis, Processo de Agassa, o Rei de Jerusalém, Carta de Bananias, os Reis de Tunis e de Granada, Processo de Agassa, Cartas Apócrifas de Macon, o continuador de Guillaume de Nangis e seus imitadores. Direta ou indiretamente, tais personagens entram em acordo com figuras isoladas ou com grupos marginais do ponto de vista geográfico ou étnico-religioso. O mestre húngaro, os judeus, prometendo-lhes dinheiro em troca da execução do complô. Este é executado materialmente por outros grupos, que, em razão da idade, as crianças, da inferioridade social, os leprosos, ou de ambos os motivos, os pastorzinhos, são presa fácil de falsas miragens, como promessas de riqueza e poder. Essa cadeia causal pode ser longa ou breve. Em Teruel, por exemplo, a procura das responsabilidades para nos judeus. Na primeira versão, tratava-se de um bretão. Podem-se saltar algumas passagens. Na Confissão de Agassa, os reis muçulmanos firmam um pacto com os leprosos, ignorando os judeus. Outras podem desdobrar-se. Na Carta de Bananias, o rei de Jerusalém corrompe os judeus por intermédio do rei de Granada. De modo geral, porém, a corrente que descrevemos implica uma graduação de passagens que conduzem do inimigo externo ao inimigo interno, seu cúmplice e, digamos assim, sua emanação, sendo esta uma figura destinada a longo sucesso. Se o primeiro era, por definição, impossível de agarrar, o é. 14. Portanto, a soma de 150.000 livres tournois que Filipe V extorquira aos judeus em meados de junho, como preço de seu silêncio, servira para evitar a perseguição apenas por poucas semanas. No máximo, servira a que se inserisse na carta. Regia o pedido às autoridades para não praticar a tortura de forma indiscriminada. Um escárnio trágico, destinado a repetir-se muitas vezes, também em nossos tempos. Os processos, seguidos de fogueira, contra os judeus réus, confessos de cumplicidade com os leprosos, prosseguiram, paralelamente à cobrança da enorme multa, depois reduzida para 100.000 livres, por outros 2 anos. Na primavera ou no verão de 1323, antes de 27 de agosto, o sucessor de Filipe V, Carlos IV, expulsou os judeus do Reino da França. 15. Segregação dos leprosos e expulsão dos judeus era o que haviam pedido os provedores de Carcassone e das cidades circunstantes na mensagem enviada a Filipe Ventre o final de 1320 e o princípio de 1321. Pouco mais de 2 anos depois, ambos os resultados tinham sido alcançados graças à intervenção do rei, do Papa, de Philippe de Valois, futuro rei da França, de Jacques Fournier, futuro pontífice, de Jean l'Archevêque, senhor de Parthenay, de inquisidores, juízes, tabeliães, autoridades políticas locais e, naturalmente, das multidões anônimas que massacravam leprosos e judeus, sem esperar, como escrevia o cronista, nem preboste, nem bailio. Cada um fizera a própria parte. Quem fabricara as provas falsas do complô
e quem as difundira, quem incitara e quem fora assolado, quem julgara, quem fora torturado, quem matara, quer segundo os rituais previstos pela lei, quer não. Perante a congruência entre o ponto de partida e o de chegada dessa rapidíssima série de eventos, parece inevitável concluir que não um, mas dois complôs se verificaram na França entre a primavera e o verão de 1321. A onda de violências contra os leprosos, desencadeada pela primeira conspiração, espalhou-se pelo sul e pelo sudoeste, como uma ramificação para leste, na zona de Lausanne. A outra agitação, pouco posterior, suscitada pelo complô contra os judeus, atingiu sobretudo o norte e o nordeste, tanto 54 em algumas localidades. Entretanto, é provável que a perseguição tenha atingido de modo indiscriminado tanto uns quanto outros. O falar de complô não se pretende simplificar indevidamente um enredo causal complexo. Pode até ter acontecido que as primeiras acusações tenham nascido de forma espontânea, vindo de baixo. Mas, por um lado, a rapidez com que a repressão se difundiu, numa época em que as notícias viajavam a pé, no dorso de mulas, no máximo, cavalo, e por outro, a ramificação geográfica do presumível epicentro de Carcassonne, Dix-TF, Mapa 1, página 59, revelam a intervenção de ações deliberadas e coordenadas, visando orientar em direção predeterminada uma série de tensões que já estavam em curso. Esse complô significa isso e nada mais. Supor a existência de uma única central coordenadora, composta de uma ou mais pessoas, seria sem dúvida absurdo. De qualquer modo, tal hipótese é desmentida pelo emergir tardio e contrastado da acusação contra os judeus. Igualmente absurdo seria supor que todos os atores da encenação, excluídas as vítimas, agissem de má-fé. Na realidade, nesse contexto, a má-fé acaba por ser irrelevante, além de inverificável. O uso da tortura nos processos para arrancar uma versão já preparada, ou a produção de falsificações com escopos mais ou menos piedosos, são, então como hoje, operações que é possível realizar também com perfeita boa-fé, tendo a convicção de certificar uma verdade sobre a qual, desgraçadamente, faltam as provas. Aqueles que ordenaram, solicitaram ou fabricaram as provas da presumível conjuração. Dos saquinhos cheios de ervas venenosas, as confissões falsas e cartas apócrifas, podiam também estar convencidos da culpa de leprosos e judeus, que se tratava da maior parte da população, parece mais que provável. Quanto às autoridades, o rei da França, o Papa, etc., não saberemos nunca até que ponto acreditavam na inocência daqueles que perseguiam. Mas sua intervenção foi decisiva. Seria uma mistificação descrever toda a montagem como alma obscura convulsão na mentalidade coletiva que atingiu todos os estratos da sociedade. Sob a aparente unanimidade dos comportamentos, pode-se entrever um campo de forças de intensidades diversas, ora convergentes, ora conflitantes. 716. Pelo menos num caso, além dos confins do Reino da França, além dos Pirineus, sabemos que a acusação lançada contra os supostos envenenadores encontrou imediata resistência. Em 29 de julho, em Rivorelos, não longe de Teruel, foi descoberto um homem que jogava pós venenosos nas fontes.
submetido a torturas para conhecer o Dei. Verdade, esse homem chamava-se Diego Pérez, de início confessou ter recebido pós e ervas venenosas de um bretão. Depois, corrigindo as declarações precedentes, acusou 2 ricos judeus, Simuel Fatos e Jaco Alfaiti, moradores da vizinha aldeia de Cerrion. O juiz e os alcaides de Teruel logo mandaram prendê-los, suscitando a reação do bailio, que, menos de um mês depois, enviou ao rei de Aragão relatório sobre todo o caso. Suspeitando da falta de fundamentos para a acusação contra Pérez, o bailio pedira que lhe entregassem Fatos e Alfaiti, baseado num direito que reservava a ele ou ao rei procedimentos contra os judeus. O conselho da cidade se opusera. Simuel Fatos fora torturado várias vezes, mas nada confessara. Não se sabe o que teria acontecido a Alfaiti. Já que Pérez continuava a repetir a mesma versão, mandaram-lhe um homem vestido de padre, que fingira confessá-lo. Pérez caíra na armadilha e admitira que o judeu era inocente. Se continuava a acusá-lo, era só por medo dos grandes tormentos que sofrera, e porque, em troca, lhe haviam garantido a fuga. Inutilmente, o bailio tentara reaver Fatos. No conselho, havia gente com muita vontade de matar o judeu, embora não houvesse confissões nem provas contra ele. Os juízes tinham condenado Diego Pérez à morte. Já Simuel Fatos fora entregue à multidão que o havia massacrado, cortado em pedaços e queimado. Apesar de tudo, repetia o bailio, o judeu fora morto injustamente. 17. As autoridades e os juízes que pressionam para que a acusação recaia sobre aqueles que já são candidatos a bode expiatório. O acusado que cede aterrorizado pela tortura, a multidão enfurecida contra os supostos culpados. Tudo isso parece previsível, quase óbvio, embora documentado nesse caso com incomum riqueza de detalhes, graças às divergências entre os poderes públicos de Teruel. Por contraste, a resistência oposta pelo bailio faz ressaltar a disponibilidade geral de acolher imediatamente os rumores sobre a conspiração dos envenenadores. Na França, como vimos, as coisas aconteciam da mesma maneira. A versão das autoridades pôde difundir-se e afirmar-se porque todos os estratos da população estavam prontos a aceitar ou até a antecipar a culpa de leprosos e judeus. Acusações semelhantes não eram novas. Podemos encontrá-las formuladas em crônicas desde o século precedente. Vicente de Beauvais atribuía a Cruzada das Crianças de 1212 a um plano diabólico do Velho da Montanha, chefe da misteriosa seita dos assassinos, o qual prometera a liberdade a 2 clérigos presos se estes conduzissem até ele todos os rapazes da França. Segundo a crônica de Saint-Denis, a Cruzada dos Pastorzinhos de 1251 era fruto de um pacto entre o sultão da Babilônia e um húngaro, professor de artes mágicas. Este, após se comprometer a levar ao sultão, por meio de encantamentos, todos os jovens da França, pelo preço de 4 bisantes de ouro por cabeça, dirigira-se a Picardy, onde fizera um sacrifício ao diabo, jogando um pó pelos ares. Todos os pastorzinhos o haviam seguido, deixando os animais pelos campos. De posse de outro dos chefes da mesma cruzada, acrescentava Mateus Paris, foram encontrados pós venenosos e cartas do sultão escritas em árabe e em caldeu.
as quais prometiam enormes somas de dinheiro caso a empresa tivesse êxito. Talvez alguém tivesse interpretado do mesmo modo a Cruzada dos Pastorzinhos de 1320. Certamente, no ano seguinte, o mesmo esquema ressurge, não apenas nas crônicas, mas nas cartas falsificadas e nas confissões extraídas sob tortura a leprosos e judeus. Em todas essas narrativas, entrevê-se o temor suscitado pelo mundo desconhecido e ameaçador que existia além dos limites da cristandade. Todo evento inquietante ou incompreensível era atribuído às maquinações dos infiéis. Na origem, há quase sempre um soberano, ou chefe muçulmano, eventualmente inspirado pelo demônio. O Velho da Montanha, Vicente de Beauvais. O Sultão da Babilônia, Émile Paris. Crônica de Saint-Denis. Processo de Agassa. O Rei de Jerusalém. Carta de Banânias. Os Reis de Tunis e de Granada. Processo de Agassa. Cartas apócrifas de Macon. O continuador de Guillaume de Nangis e seus imitadores. Direta ou indiretamente, tais personagens entram em acordo com figuras isoladas ou com grupos marginais do ponto de vista geográfico ou étnico-religioso. O mestre húngaro, os judeus, prometendo-lhes dinheiro em troca da execução do complô. Este é executado materialmente por outros grupos que, em razão da idade, as crianças, da inferioridade social, os leprosos, ou de ambos os motivos, os pastorzinhos, são presa fácil de falsas miragens, como promessas de riqueza e poder. Essa cadeia causal pode ser longa ou breve. Em Teruel, por exemplo, a procura das responsabilidades para nos judeus. Na primeira versão, tratava-se de um bretão. Podem-se saltar algumas passagens. Na Confissão de Agassa, os reis muçulmanos firmam um pacto com os leprosos, ignorando os judeus. Outras podem desdobrar-se. Na Carta de Bananias, o rei de Jerusalém corrompe os judeus por intermédio do rei de Granada. De modo geral, porém, a corrente que descrevemos implica uma graduação de passagens que conduzem do inimigo externo ao inimigo interno, seu cúmplice e, digamos assim, sua emanação, sendo esta uma figura destinada a longo sucesso. Seder, se o primeiro era, por definição, impossível de agarrar, o segundo estava ao alcance da mão, pronto para ser massacrado, preso, torturado, queimado. Uma série de casos rumorosos descobertos na França nas primeiras décadas do século XIV contribuiu para difundir esse medo da conspiração. Dentre as múltiplas acusações levantadas contra a Ordem dos Templários, estava também a de ter feito acordos secretos com os sarracenos. Guichard, bispo de Troyes, e Hugues Géraud, bispo de Cahors, foram processados em 1308 e em 1317 porque, acusados respectivamente de tentar matar com meios mágicos a rainha Joana de Navarra e o Papa João XXII, 164. São casos que parecem antecipar em escala reduzida a conspiração atribuída, alguns anos depois, aos leprosos e judeus. Aqui, pela primeira vez, se desdobraram plenamente as enormes potencialidades de purificação social encerradas no esquema da conspiração. Todo complô fantasioso tende a gerar um complô real, de sinal contrário. Perante o medo de um contágio físico e metafórico, os guetos, as marcas infamantes sobre as roupas já não bastavam. 518.
No verão de 1321, a primeira onda da perseguição, a qual se dirigiu contra os leprosos, atingira seu ponto culminante. Em 27 de agosto, conforme o Édito Régio, 15 homens e mulheres, sobreviventes das fogueiras que haviam exterminado 3/4 dos leprosos de Uzerche, na diocese de Limoges, foram marcados no pescoço com ferro em brasa, para que fossem reconhecidos em caso de fuga e encerrados numa casa de propriedade do leprosário. Deveria ter sido uma reclusão perpétua, mas depois de um mês foram inesperadamente libertados. Sente-se. Não fica claro de que modo essa informação se combina com aquelas que falam da persistência da prisão dos leprosos nos anos seguintes. Todavia, ela indica que as acusações formuladas no início do verão não eram mais consideradas válidas. A segunda onda da perseguição, que se abateu sobre os judeus, durou, como vimos, mais tempo. Porém, pouco a pouco, as referências ao envenenamento das águas inseridas nos registros da tesouraria foram acompanhadas de uma fórmula acauteladora. Segundo se diz, ut dicitur. É evidente que nem mesmo as autoridades continuavam dispostas a subscrever sem reservas a versão oficial do complô. É improvável que as acusações contra os judeus fossem retiradas de modo formal. Em todo o caso, isso não impediu que fossem expulsos da França. No caso dos leprosos, as coisas correram de maneira diferente. Não sabemos se, em 1325, quando a visionária beguina Praus Boneta, processada em Carcassonne como herética, comparou beguinos e leprosos mandados para a fogueira pelo Papa João XXII às crianças assassinadas por ordens de Herodes. De 68, a inocência dos leprosos já tinha sido oficialmente reconhecida. Mas em certo momento, isso ocorreu, como se depreendede uma bula enviada pelo Papa Benedito XII, em 31 de outubro de 1338, ao arcebispo de Toulouse. Os leprosos da diocese haviam se dirigido ao Papa para que este apoiasse suas tentativas de reaver os bens temporais, impostos, casas, terras, vinhas, objetos sacros, confiscados pelo poder secular. O Papa apoiava esses pedidos e convidava o arcebispo a fazer o mesmo, recordando que, em juízo, os leprosos tinham sido considerados inocentes e inculpáveis dos crimes dos quais foram acusados, a ponto de obter a restituição formal, depois, evidentemente não levada a cabo, dos bens confiscados. O Papa que escrevia essas palavras era o mesmo Jacques Fournier, que, menos de 20 anos antes, na qualidade de bispo e inquisidor da diocese de Pamiers, presenciara ao interrogatório no qual Agassa descrevera docilmente o complô contra a cristandade engenhado pelos leprosos reunidos. Assim, um parêntese se fechava. Leprosos mortos e vivos recebiam absolvição dos perseguidores. Para os judeus, ao contrário, tudo estava a ponto de recomeçar. Judeus, hereges e bruxas 1. Em 1347, no final de setembro, 12 galeras genovesas provenientes de Constantinopla aportaram em Messina. Em meio às mercadorias desembarcadas no cais, havia ratos portadores do bacilo da peste. Após quase 6 séculos, o flagelo voltava ao ocidente. Da Sicília, a epidemia se difundiu rapidamente até atingir quase todo o continente. Poucos eventos convulsionaram tão profundamente as sociedades europeias. Sabe-se que, em vários lugares,
procuraram atribuir aos judeus a responsabilidade pela epidemia. Igualmente conhecida é a analogia entre essas acusações e aquelas dirigidas a leprosos e judeus menos de 30 anos antes. Mas, também aqui, só uma reconstrução analítica da geografia e da cronologia das perseguições faz emergir o enredo de pressões de baixo e intervenções do alto que levou a identificar nos judeus os culpados pela pestilência. A primeira explosão de hostilidade contra os judeus se verificou, segundo o costume, no início da Semana Santa, na noite entre 13 e 14 de abril de 1348, domingo de Ramos. O gueto de Toulon foi invadido, as casas saqueadas, cerca de 40 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, foram massacradas enquanto dormiam. Naquele momento, a peste já graçava pela cidade. 3 anos depois, os responsáveis pela matança foram anistiados. Na situação de despovoamento que se seguiu à epidemia, a preocupação dominante entre as autoridades era preservar a mão de obra, cancelando as eventuais pendências judiciais em curso. Os fatos de Toulon não ficaram isolados. Na muito próxima Hyères e depois em várias localidades da Provença, Rie, Digne, Manosque, Forcalquier, verificou-se entre abril e maio uma sequência de saques e de agressões, ora mais ora menos sanguinárias, contra as comunidades hebraicas. A onda atingiu o ápice em 16 de maio em La Beaume, onde todos os judeus foram exterminados, com exceção de um único, Dias Quinone, que por acaso se encontrava em Avignon. No mesmo período, 17 de maio, em Barcelona, um incidente banal transformou o enterro de uma vítima da peste num massacre de judeus. Nos meses seguintes, episódios semelhantes ocorreram em outros centros da Catalunha. Aquém e além dos Pirineus, encontramos fenômenos similares. Explosões inesperadas de fúria popular, a qual se segue a condenação por parte das autoridades. Os soberanos, a rainha Joana na Provença, Pedro III na Catalunha, e seus representantes locais são unânimes em condenar as violências. Obviamente, a peste serve de pano de fundo a essa maré de perseguições antijudaicas, mas nas localidades que citamos a difusão da epidemia não é atribuída aos judeus. Em outras regiões, porém, o medo da conspiração já se manifestara, com as previsíveis consequências. É provável que já em março, quando a pestilência penetrará na Provença, mas ainda não tocara a Catalunha, as autoridades de Gerona tenham escrito a seus colegas de Narbonne pedindo informações. A doença se propagava, porque havia gente que espalhava pós e poções, ou por outros motivos. A carta que continha essas perguntas perdeu-se. Contudo, temos a resposta, enviada em 17 de abril por André Benezet, vicário do Visconde Aymeric, senhor de Narbonne. No final da quaresma, a peste dominava Narbonne, Carcassonne e os lugares vizinhos, matando cerca de 1/4 dos habitantes. Em Narbonne e nas redondezas, haviam sido capturados pobres e mendigos de diversas proveniências, munidos de pós que espalhavam nas águas, nas comidas e nas igrejas para difundir a morte. Alguns haviam confessado espontaneamente, outros sob tortura. Declararam ter recebido os pós, junto com somas de dinheiro, de indivíduos cujos nomes ignoravam. Isso fizera nascer a suspeita de que os instigadores fossem inimigos do reino da França. Em Narbonne, 4 culpados confessos
tinham sido torturados com ferros em brasa, esquartejados, mutilados e, por fim, queimados. Em Carcassonne haviam sido justiçados 5. Em Grasse, 2. Muitos outros tinham sido aprisionados. Alguns estudiosos sustentam, prosseguia a carta, que a peste é provocada por causas naturais, ou seja, pela conjunção em curso dos 2 planetas dominantes. Mas pensamos que os planetas Eos-Pós contribuem para provocar a pestilência. Sabei, concluía, que a doença é contagiosa. De modo geral, os servidores, os familiares e os parentes das vítimas morrem no período de 3 a 4 dias. Hoje, essa conclusão pode parecer paradoxal. Seria de esperar que o reconhecimento do caráter contagioso da peste levasse a excluir a intervenção dos astros ou dos agentes humanos. Na realidade, como se depreende também de outros testemunhos de médicos ou cronistas contemporâneos, as 3 interpretações pareciam, em princípio, perfeitamente conciliáveis, talvez distinguindo da causa da doença a sua propagação. A primeira era atribuída aos astros, à poluição do ar ou das águas ou a ambas. A segunda, ao contato físico. 10. Mas reconhecer que as águas envenenadas haviam contribuído para a origem da peste significava inevitavelmente retomar os boatos difundidos em 321. A tese do complô era reapresentada justamente em Carcassonne e, nas cidades circunstantes, de onde partiram, 30 anos antes, as primeiras e nebulosas acusações contra leprosos e judeus. O esquema era o de sempre. Personagens pertencentes a grupos socialmente suspeitos confessavam ter sido corrompidas com dinheiro de inimigos externos, a fim de espalhar pós venenosos capazes de difundir o contágio. Mas a identidade das personagens mudara. Os leprosos tinham desaparecido do cenário. De resto, a lepra estava desaparecendo, não só na França. 11. Os reis muçulmanos foram substituídos por inimigos não nomeados, mas talvez ingleses, por causa da guerra em curso, depois chamada de 100 anos. No lugar dos judeus, havia outros grupos marginais, os pobres e os mendigos. Essa versão do complô logo se propagou no rumo leste. Em 27 de abril, ou seja, 10 dias depois da mensagem de André Benezeti, enviada de Narbonne, um anônimo escrevia de Avignon, onde a peste se manifestara desde janeiro, que certos pós tinham sido encontrados com alguns pobres, homines, miseri. Estes, acusados de tê-los jogado nas águas, foram condenados à morte. Outras fogueiras eram preparadas. Se as acusações são justas ou injustas, comentava o anônimo, só Deus sabe. 12. Em 1321. Não.